Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Escola Preterista. Continuando com as escolas de interpretação profética, vamos dar destaque agora à escola preterista. Ao contrário do futurismo, o preterismo, como a própria palavra indica, entende as principais profecias que se cumpriram no passado, mais especificamente ali no primeiro século da era cristã. Os principais eventos que dão cumprimento, segundo essa escola, estão relacionados com o Império Romano e a destruição de Jerusalém. Esses são os fatos mais importantes para o cumprimento das profecias, segundo a escola preterista. O fato de que João escrevia para as igrejas de seu tempo é um motivo de destaque nessa escola. Para eles, então, faz sentido acreditar que o apóstolo João escrevia para suas igrejas e o cumprimento estava relacionado para acontecimentos daqueles dias. O preterismo é a escola preferida dos adeptos do método histórico crítico. Se você não conhece bem este método, procure no glossário a aula que tratamos do método histórico crítico. Compreende ali um raciocínio lógico racionalista. O acontecimento real ocorreu no passado. Essa relação com a história é diferente da escola idealista. Na escola idealista não há um reconhecimento da história em si mesma. Ela apenas aplica os símbolos às necessidades humanas no momento que está sendo analisado. Enquanto que no preterismo a história tem o seu valor, mas praticamente todo o cumprimento profético literal ocorreu no passado. Um exemplo da influência crítica na interpretação preterista nós podemos ver no livro de Daniel. A interpretação de Daniel, segundo o preterismo, pelo menos a maioria dele, não foi escrita ali no 6º século antes de Cristo, como a maioria entende, mas sim no 2º século antes de Cristo. Para o preterismo, tudo ocorreu ali na época dos Macabeus, naquele momento histórico, naquele conflito com os judeus. Portanto, aqui há um detalhe interessante. Por não acreditar no sobrenatural bíblico, que é a essência do método histórico crítico, a maioria dos adeptos do preterismo não aceitam que Daniel possa ter sido escrito antes dos eventos. Isso seria reconhecer uma natureza preditiva. Como não se reconhece, então há que se achar uma forma de colocar numa outra época. Na verdade, segundo eles, alguém, já conhecedor da história é que escreveu o fato. Mas nem todos acreditam desta forma dentre os preteristas. Eu estou falando aqui do pensamento um preterismo que é chamado preteristas liberais. Tá? Então, por isso, vou dar aqui uns destaques para conhecermos a diferença. O que se dizia para o livro de Daniel, aqui também a mesma interpretação para o livro do Apocalipse. Tá? Ou seja, profecias que se cumpriram após o evento. Os preteristas liberais, que se encaixam aqui nesta primeira divisão, já mencionei algumas coisas deles, e vou acrescentar também com relação ao livro do Apocalipse, que para eles é uma resposta histórica à destruição de Jerusalém. Uma coisa que ocorreu um pouco antes. Então, por negar a natureza preditiva da profecia, o Apocalipse seria uma resposta ao que já ocorreu um pouco antes, ali por volta do ano 70 depois de Cristo. A partir de agora, quando você notar aqui um número com asterisco, poderá acompanhar no final as referências bibliográficas e fazer ali a sua pesquisa se quiser se aprofundar um pouco mais nos tópicos que eu for mencionando. Vamos seguir agora com a outra divisão dos preteristas, que são os hiperpreteristas. Também é conhecido como preterismo completo.
Para eles, aqui é uma radicalização, para esse grupo, que todas as passagens proféticas, quando elas dizem em breve, né, são passagens temporais relacionadas com o tempo, em breve, logo, assim por diante. Para eles, tudo isso tem um cumprimento imediato já no ano 70. Então, se você pensar um pouco aqui, vai perceber que aqui há uma radicalização, já que dessa forma, passagens que não estão limitadas temporariamente com a ressurreição dos mortos, como a ressurreição dos mortos, por exemplo, julgamento final, a segunda vinda nos últimos dias, mencionadas no Apocalipse, são direcionadas todas para a destruição de Jerusalém, já que tudo se concentra na destruição de Jerusalém, fica difícil encaixar todas as profecias ou fatos que ocorrem no Apocalipse se cumprindo no ano 70. Por fim, os preteristas evangélicos, que também são conhecidos de reformados, esse preterismo é parecido assim com um preterismo parcial, o outro completo e esse parcial. A partir do ano 70, para eles, Deus, como se fosse, alargou, né, o foco redentor dos judeus para todas as raças, e como se saísse então de Israel para o mundo, né? A adoração no templo toma um novo rumo, agora uma adoração mais simples, baseada no Espírito. Os julgamentos do ano 70 depois de Cristo se tornam sombras aplicadas aos eventos finais. Há aqui então uma amenização, né? Por isso um preterismo parcial, para acomodar o que não se conseguiu encaixar ali no ano 70 com os hiperpreteristas, né? O preterismo completo. Vamos observar um pouco agora das formas preteristas. Vimos as divisões, agora as formas. As formas, temos o preterismo completo e o preterismo parcial. O preterista completo, ele acredita que a vinda de Cristo, a ressurreição, arrebatamento e julgamento, todas as questões relacionadas com as profecias do Apocalipse, ocorreram todas no ano 70, com a destruição de Jerusalém. No preterismo parcial, houve a vinda de Cristo, mas como se fosse um julgamento, não visto aqui do ponto de vista humano. Mas nos últimos dias sim haverá uma vinda corporal e haverá eventos relacionados com os últimos dias como cumprimento, né, do Apocalipse. Então aqui está a diferença do completo e do parcial. Essas considerações finais sobre o preterismo, gostaria de destacar, né, que o grande salto para a escola preterista ocorreu com um nome que foi o monge jesuíta espanhol Luís de Alcázar, entre 1554 e 1613, e foi Luís de Alcázar que sistematizou a abordagem preterista do Apocalipse num livro escrito por ele, traduzido é Investigação do Sentido Misterioso no Apocalipse. Esse livro foi publicado um ano após a sua morte. E esse monge, né, para os historicistas, Alcázar, teria desenvolvido uma sistemática que foi o preterismo, para combater os reformadores que identificavam o sistema papal como um chifre pequeno e o Papa como um anticristo. Então, o preterismo foi uma resposta ao movimento da reforma. Bom, desta forma, o monge Alcázar, ele queria provar que o Apocalipse não tinha nenhuma aplicação com a Idade Média. Por isso, levar a aplicação do Apocalipse para o primeiro século ou para os últimos dias também, para o preterismo parcial. Nesse caso, tiraria Roma papal como cumpridora, né, das profecias relacionadas com a Idade Média. Termino aqui as considerações sobre a escola preterista. Até a próxima.